Igreja, Jesus é o nosso Senhor. Conforme foi anunciado, estou aqui para a leitura do alimento diário da série Ministros da Nova Aliança. A minha graça te basta. Mensagem falada na conferência pelo irmão Esdra Mar. Esse é o terceiro livro da série, intitulado A Minha Graça Te Basta. Nós estamos na quarta semana, na quinta-feira. O título dessas mensagens também é A Minha Graça Te Basta. Logo no começo desse alimento diário, na página de quinta-feira, os irmãos que têm o alimento diário podem acompanhar comigo. Os que não têm, podem solicitar os irmãos responsáveis, solicitar os irmãos responsáveis pelo serviço de literatura da sua igreja, da sua localidade, ou certamente vai ter aqui um link ou algum meio de você solicitar o alimento diário para o seu desfrute. Então, tem aqui um primeiro versículo que é Efésios 5, do 17 ao 18, que é ler com oração. Muitos são irmãos novos na vida da igreja, muitos não conhecem algumas palavras, alguns exercícios que nós fazemos para que nosso espírito esteja atento ao falar do Senhor, e um desses é ler e orar, ou ler com oração. O que quer dizer ler com oração ou ler e orar um versículo? Ler e orar um versículo é fazer deste versículo a sua oração. Amém? Então nós devemos orar a palavra de Deus, porque aí nós oramos segundo a vontade de Deus. Amém? Então, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, 17 e 18. Ler e orar. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor, não nos deixa ser insensatos. Senhor, nós não queremos ser insensatos, Senhor. Antes faça-nos sóbrio. Ó Senhor Jesus, Senhor, leva-nos, Senhor, a compreender. Senhor, nós queremos compreender qual a Tua vontade. Senhor, leva-nos a entender perfeitamente a Tua vontade. Senhor, e não nos deixa ficar embriagado com o vinho deste mundo, com o vinho deste século. Ó Senhor Jesus, são tantas as distrações. Senhor, sabemos que nesse vinho, Senhor, há dissolução. Senhor, mas antes, ó Deus de Israel, leva-nos a nos encher do Espírito. Senhor, nós queremos estar cheios da Tua vida. Oh Senhor Jesus, amém. Irmãos, isso é ler e orar, amém? O título de hoje, na quinta-feira, é Como Conhecer a Vontade de Deus. O ministro da Nova Aliança é uma pessoa segundo o coração de Deus. Em Atos, vemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus e estava alinhado com a sua vontade. Atos 13, 22. Semelhantemente, no Novo Testamento, temos exemplo de Paulo e de Silas, que por serem sensíveis ao Espírito, perceberam qual era a vontade de Deus e a cumpriram. Atos 16, versículos 6 ao 10. Eles também eram homens segundo o coração de Deus. Em Romanos está escrito: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Aqui se mostra primeiramente que não devemos seguir os padrões deste século. Vou abrir um parêntese. Século, nesse versículo, quer dizer mundo, ou aion. Tem o cosmo, que é o mundo como um sistema que rege toda a criação abaixo do céu, e tem o século como um mundo, que ele é como o aion, é a correnteza de um rio. Então é algo que nos arrasta e nos leva segundo a correnteza. Todos os que estão dentro do mundo seguem esse fluxo, seguem essa correnteza. Mas nós que estamos em Cristo, ainda que estejamos no mundo, nós não nos conformamos com este século. Amém? Com a moda, com a aparência desse mundo. O aion é a aparência do mundo moderno. Amém? Senhor Jesus. Depois, como provar, isto é, experimentar a vontade de Deus?
Mas como saber qual a vontade de Deus? Constantemente somos confrontados com situações em que precisamos tomar decisão e não temos clareza da vontade de Deus. Devo me casar ou não? Mudo de cidade ou não? Será que devo largar tudo para servir o Senhor em tempo integral? Esses são alguns exemplos de decisões que tomamos e que afetam toda a nossa vida. Às vezes, alguns sinais são úteis para indicar a decisão que devemos tomar, mas nem sempre são perceptíveis. Amém? Veremos 4 dicas de checar que nos ajudarão a identificar a vontade de Deus. O primeiro item é: devemos considerar a unção. Lembra que na palavra, nas Sagradas Escrituras, diz que a unção vos ensinará todas as coisas. Então, primeiramente, a unção interior é a manifestação do Espírito no seu interior. Então, nós precisamos considerar a vontade de Deus está sempre em conformidade com a unção interior. Quando estamos diante dela, sentimos a unção se mover em nosso interior, dando-nos uma sensação de vida e paz. O segundo item é a família. Alguns jovens que moram com os pais são despertados para servir o Senhor em tempo integral. Contudo, essa é uma decisão que requer a aprovação dos pais. Se você sente que tem a aprovação interior da unção, precisa orar. Senhor, se essa for a tua vontade, meus pais têm que aprovar. Amém? O mesmo se aplica para os casais, aqueles que são casados, que já constituíram família. É preciso apresentar ao cônjuge o sentimento que você tem em relação a alguma decisão que precisa tomar. O terceiro item é a aprovação da liderança na igreja. A confirmação dos presbíteros e cooperadores. Esses irmãos devem ser consultados e a confirmação deles resulta em bênção. Por fim, o quarto item refere-se à circunstância. É necessário ver se há situações são favoráveis, como dívida ou pendência para resolver, que impedem que se confirme a vontade do Senhor. Neste caso, precisamos orar para que o Senhor remova as restrições circunstanciais para confirmar a sua vontade. Amém? Então, perceber a vontade do Senhor é primeiramente da unção, depois pela confirmação da família, se você é jovem ou se você é casado. A terceiro item é a confirmação da igreja, confirmação dos irmãos responsáveis, confirmação dos presbíteros e dos cooperadores. E o resultado da confirmação desses irmãos resulta em bênção. Também o quarto item é a circunstância, é ver se de fato as circunstâncias são favoráveis para cumprimento da vontade de Deus. Lembrando que quando você toma a decisão de fazer a vontade de Deus, essa decisão resulta em vida e paz. Você sente que você de fato está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que deveria fazer e gera uma paz no seu interior, segundo Deus. Amém? Neste caso, precisamos orar para que o Senhor remova as restrições e circunstâncias para confirmar a sua vontade. À medida que tivermos experiências, pouco a pouco, identificaremos e entenderemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Note que é por meio das experiências, não é do dia para a noite. Às vezes o Senhor vai te dar uma direção, você, por causa da imaturidade, por causa do tempo de viver cristão do Espírito, nós sempre iremos às vezes tropeçar, iremos errar. Não quer dizer que nós não estamos aptos, quer dizer que nós estamos pouco a pouco adquirindo experiência
de como cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Não há uma regra geral que define a vontade de Deus. Não existe uma resposta definida. Cada caso é um caso. E Deus quer que tenhamos experiência com Ele em cada situação. Deus quer o melhor para nós. Sua vontade é perfeita e agradável. Só precisamos identificá-la e dizer sim e amém. Conhecer a vontade do Senhor faz parte da formação de um ministro da nova aliança. E essas experiências nos aperfeiçoa e nos torna tais ministros. Irmãos, lembra que no livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, diz que Deus nos habilitou. Habilitou quem? Um irmão? Outro irmão? Não. O Senhor habilitou todos nós para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Amém? Então todos nós precisamos passar por essa formação de um ministro da nova aliança. E essas experiências nos aperfeiçoa e nos forma tais ministros. Nosso galardão, isto é, o prêmio de reinar com o Senhor Jesus no reino milenar, está diretamente relacionado à vontade de Deus. No trecho de Hebreus 10, 35 e 39, somos ajudados em algumas questões importantes. Primeiramente, vemos a necessidade de ter uma boa consciência diante de Deus, para que tenhamos ousadia e não nos sintamos envergonhados diante dele. Além disso, como já mencionamos, o galardão está relacionado à vontade de Deus. Por esta razão, devemos esforçar-nos para cumprir sua vontade, pois dela depende nossa herança. O Senhor falou nos evangelhos, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade daquele que me enviou. Todo aquele que faz a vontade de Deus é que vai entrar no reino dos céus. Amém? Senhor Jesus. Por essa razão, devemos nos esforçar para cumprir sua vontade, pois dela depende nossa herança. Não podemos retroceder, mas precisamos avançar em direção a este prêmio. Por isso, como ministro da nova aliança, cativos de Cristo, diariamente devemos apresentar-nos a Ele e dizer: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus capítulo 10, versículo 9. Senhor Jesus, irmãos, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Irmãos, não adianta a gente querer fazer muita coisa para o Senhor, querer servir aqui, servir ali, querer fazer isso, fazer... Irmãos, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade de Deus. Então, fazer a vontade de Deus nos dá livre acesso ao reino. Não é fazer muitas coisas para Deus, mas é fazer a vontade de Deus. Amém? Pergunta: quais são os 4 itens de checar a vontade de Deus? Quais são os 4 itens que nós checamos para conhecer a vontade de Deus? Eu vou responder: 1, a unção. 2, a confirmação da família. 3, a confirmação da igreja. E 4, a circunstância. Irmão, se você desfrutou desse vídeo, dessa palavra, compartilha conosco aqui o seu ponto-chave, o que você ganhou ou o que mais te tocou nesse alimento diário de hoje. Assim nós edificaremos o corpo de Deus, que é a igreja, e os irmãos que forem ministrar a palavra na sexta-feira à noite terão a sua porção incluída na mensagem. Amém? Jesus é o nosso Senhor.